Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está aqui no Instagram comigo, para mais esse episódio. Tanto para você que está ao vivo, quanto para você que vai ver no gravado. A Travessia do Caos à Plenitude é uma websérie que fala sobre as estratégias que eu desenvolvi para atravessar uma vida caótica, em que os seus relacionamentos estão em desequilíbrio, são pesados, são desconfiados, que você não sabe qual é o seu lugar no mundo, que você não consegue enxergar o seu propósito, para uma vida em que você caminha em plenitude. Porque, como eu sempre digo, plenitude não é um lugar onde chegar. Plenitude é uma postura diante da vida, uma postura, um olhar diante do mundo e de todas as nossas relações. Aqui a gente não fala sobre metas e objetivos como um fim em si mesmo, mas como parte de um processo que nos leva na direção da nossa visão de mundo, dos nossos valores. O ser como direção, o ter como consequência. E tudo faz parte. O ser faz parte, o ter faz parte. Essa é a nossa proposta aqui. E hoje nós vamos falar de um tema super especial, até porque vivem me perguntando desse tema. Quando você vai gravar um vídeo falando só sobre esse tema? Quando você vai esclarecer para que eu possa mandar para os meus amigos quando me perguntam o que é? Então eu decidi que o episódio 17 ia ser dedicado às leis sistêmicas, à constelação familiar e o que isso tem a ver com o caminho da plenitude. Hoje, você que está me acompanhando nessas 4 temporadas deve ter percebido que a gente está usando uma outra forma de organização das câmeras. Então aqui eu tô no YouTube, aqui eu tô com você que está no Instagram e aqui com a turma do Facebook. Sejam todos bem-vindos e vamos em frente com esse tema. Nós vamos hoje falar sobre quando a gente fala de leis sistêmicas, Bert Hellinger, constelação familiar, antes a gente está falando de uma visão sistêmica do mundo. Nós estamos falando do novo paradigma da ciência, o pensamento sistêmico. E isso é parte do é o que embasa o pensamento de Bert Hellinger, mas não apenas Bert Hellinger falou sobre isso. Quando Edgar Morin cria a Teoria da Complexidade em seus 9 volumes, ele já fala de uma visão sistêmica. Quando Humberto Maturana, biólogo chileno, escreve sobre a biologia do amor, ele está falando de uma visão sistêmica. Então, esse é um olhar, é um novo olhar que se contrapõe ao que a gente tem visto na ciência há muito e muito tempo, que é a visão mecanicista. Numa visão sistêmica, a gente tem uma integração de tudo aquilo que pertence. A gente tem uma organização, uma desorganização, o caos e a plenitude como a reorganização fazendo parte, a expansão, a contração, os ritmos, os ciclos, o movimento. Então, isso não é um privilégio do pensamento de Bert Hellinger, mas Bert Hellinger é o filósofo, o psicoterapeuta que trouxe a fenomenologia para conversar com o pensamento sistêmico, porque ele observou nos seus 40 e muitos anos de trabalho, através da fenomenologia, que é uma visão filosófica, ele observou padrões e concluiu, extraiu desses padrões as 3 leis sistêmicas que organizam as nossas relações. E percebeu que quando num sistema essas leis não são obedecidas, isso tem consequências. Mas para a gente falar de tudo isso, é muito importante que antes você entenda o que é sistema. Sistema, para a teoria geral de sistemas, é um conjunto de elementos
que se relacionam entre si. Eles se interrelacionam. E quem já me acompanha aqui no Instagram, quem já me acompanha, sabe o quanto eu falo de sistema e de visão sistêmica. E o quanto o meu pensamento, a minha visão de mundo é alinhada com o pensamento sistêmico. Vem comigo para eu te exemplificar o que eu estou falando. Vamos começar pela menor unidade, eu, onde a vida acontece em mim. Eu sou, por mim mesma, um sistema. Eu sou um sistema que traz dentro de si, na perspectiva do corpo, e eu nem estou falando de emoções, nem estou falando de família, nem estou falando de nada disso por enquanto, estamos falando de corpo. O meu corpo é um grande sistema composto de subsistemas. Isso eu já compartilhei lá no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, não adia, quando terminar essa live, vai lá no meu perfil e vem para o grupo do Telegram, porque lá é onde eu compartilho o conteúdo exclusivo, antecipado, exercícios sistêmicos, meditações. Aqui no YouTube você tem na descrição desse vídeo o link para o Instagram, o link para o Instagram, sim, é verdade, o link para o Telegram. Aqui no Instagram a gente também tem, e no Facebook eu vou colocar nos comentários desta live. Muito bem, o que eu venho compartilhando já com o nosso grupo do Telegram? Eu sou composta de subsistemas, o meu corpo é composto de subsistemas. O corpo é o sistema grande, eu tenho o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema circulatório, sistema nervoso, o que mais? Comenta para mim. E todos esses sistemas, eles funcionam coordenadamente em colaboração. Olha quais são os conceitos que estão permeando a visão sistêmica. Estou chamando atenção, anota. Conceitos que permeiam a visão sistêmica. Colaboração, coordenação. De tal maneira que se um dos sistemas ou se um único dos órgãos de um desses sistemas não está funcionando bem, todo o grande sistema fica comprometido. Às vezes a gente não nota que o grande sistema está comprometido, mas conforme a gente vai caminhando, e esse comprometimento do sistema aparece como? Sob a forma de sintomas. Que sintomas? Doenças, desequilíbrios emocionais, transtornos, síndromes. Já percebeu isso? Faz sentido isso para você? Na visão mecanicistas, que era a visão com a qual a gente vinha trabalhando até então, que reparte as coisas e separa para melhor analisar, como é que a própria medicina vê o corpo? Como uma máquina. Então ela olha para uma engrenagem da máquina e se tem um problema nessa engrenagem, ela cuida desta engrenagem, se esquecendo que essa engrenagem faz parte de um todo e que se essa engrenagem não funciona bem, isso gera consequências nos outros sistemas que compõem o sistema maior, que é o corpo. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Além dos órgãos e subsistemas, a gente tem também, dentro do sistema nervoso, um sistema límbico emocional, que nos traz memórias, emoções, sentimentos. E este subsistema do subsistema nervoso nos conecta
com um conjunto e um sistema que se conecta com outros sistemas externos a nós. Além disso, cada uma das nossas células traz memórias transgeracionais. Uma memória genética nos conecta com um campo morfogenético. Tudo isso junto somos nós. Faz sentido o que eu estou dizendo? E isso ainda não é o pensamento de Bert, embora faça parte. Isso é só uma visão sistêmica, um pensamento sistêmico sobre a vida, o mundo e as relações. Então, o que Bert percebe? Bom, dito isso, só para não sair pulando igual uma pipoca, dito isso, se eu sou um conjunto de subsistemas que, por sua vez, é composto de órgãos e partes, por um lado, por outro lado, eu sou uma parte apenas, um subsistema de um sistema maior. Quando eu levo em consideração que as minhas células, cada uma delas, traz memórias transgeracionais que vêm do meu pai e da minha mãe, eu estou conectada ao sistema familiar, a todas as memórias do que os meus ancestrais paternos e os que os meus ancestrais maternos vivenciaram. Nesse sentido, é tão interessante perceber que nós somos netos, bisnetos e bisnetas daqueles que sobreviveram à gripe espanhola. Você já pensou sobre isso? Nós somos os filhos, os netos e os bisnetos dos sobreviventes da gripe espanhola, dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós trazemos em cada uma das nossas células a memória dessa experiência. Você já tinha olhado para a vida, para a sua vida, a partir dessa perspectiva? Comenta com um sim aqui para mim, ou com um não, se você ainda não ouviu falar. E se esse tema está sendo interessante para você, clica no aviãozinho, clica no compartilhar, você que está no Facebook, você que está no YouTube, e compartilha agora, porque eu nem cheguei no pensamento do Bert ainda. A gente ainda está contextualizando. E aí, também quero saber de você se você conhece constelação familiar, se você já ouviu falar, se você viu alguma matéria a respeito desse assunto em algum lugar, me conta nos comentários, para eu saber com quem que eu estou falando ao falar desse assunto. Então, eu faço parte, e cada um de vocês faz parte, de um sistema familiar que traz todas essas memórias. Nesse sistema familiar, e aí a gente começa a falar do pensamento de Bert, tá? Adoro coraçõezinhos, vocês já sabem. Gosto de likes também, tá? Facebook. E gosto de likes também aqui no YouTube. A gente vai entrando no pensamento de Bert quando a gente começa a falar de sistema familiar, que foi por onde começou a percepção de Bert das leis, das chamadas leis sistêmicas hellingerianas. Bert percebeu que o que acontece nos sistemas, nas famílias, e depois ele expandiu esse pensamento, essa percepção, está sujeito a 3 leis, que são como as leis da gravidade, como a lei de causa e efeito. São leis importantes e fundamentais que estruturam a relação de cada elemento do sistema entre si e que alteram os rumos desse sistema. Porque os sistemas precisam estar em equilíbrio dinâmico.
Então, aí já entrando nas leis sistêmicas, a primeira lei sistêmica observada por Bert é o que alguns chamam de ordem, os outros chamam de ordem da hierarquia, e que fala, adivinha, do seu lugar no sistema. Qual o seu lugar no sistema? Aqueles que chegaram antes têm precedência sobre aqueles que vieram depois. Anota isso. Anota no seu caderno, na sua folhinha. Pega uma caneta. Enquanto você pega a caneta, quem já tem caneta pode clicar no aviãozinho e já compartilhar, porque essa live é a live sobre constelação familiar, certo? Aquela que todo mundo está me pedindo há anos. Quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Exemplo, os avós têm precedência sobre os pais. Os pais têm precedência sobre os filhos. Os filhos têm precedência sobre os netos. A ordem de precedência na relação vertical é esta. Mas ela também se dá na relação colateral. O primeiro filho tem precedência sobre o segundo, que por sua vez tem precedência sobre o terceiro. Existe uma ordem, existe uma hierarquia. E uma vez que essa ordem é quebrada, o sistema entra num desequilíbrio. E isso compromete a todos os elementos do sistema. Imagina que é um disco equilibrado numa vareta. E cada elemento está distribuído nesse disco de maneira a manter esse disco em equilíbrio nesse eixo. Se um desses elementos não está ocupando o seu lugar, isso entra em desequilíbrio. Se entra em desequilíbrio, um outro membro do sistema tem que, ocupar aquele outro lugar. Mas lembra que tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Lembra das tuas aulas no ensino médio? Lembra? Para que servia aquilo? Enfim, então, também para isso, para você entender melhor. Significa dizer que a sua mãe nasceu em 1947 e você nasceu em 1969. Quem chegou primeiro ao sistema? Tcharam! Ela. Você chegou depois, aliás, bem depois. Este lugar é dela e de mais ninguém. Certo? Pegou aí? Dúvidas, coloquem nos comentários que a gente vai responder as dúvidas no final. E aquelas que não der tempo de responder, a gente responde no direct, responde nos comentários do Facebook e do YouTube. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu que cheguei em 69 não posso ocupar o lugar da minha mãe que chegou em 47. Ela tem o lugar dela, eu tenho o meu lugar. Assim como a minha filha Isabela tem o lugar dela. Ela chegou em 92. Cada um tem o seu lugar. E esse lugar, como eu disse ontem, é único. É único. Só existe uma filha de Pedro e Cecília, ou melhor, só existe uma primeira filha de Pedro e Cecília. Certo? Eu vou responder, Carol, boa pergunta. Não agora, já já. Então, cada um tem o seu lugar no sistema. Cada elemento.
E isso nos leva a uma segunda ordem ou lei de Bert Hellinger. Eu prefiro chamar de força, seguindo Brigitte Champetier-Derrida. É uma questão de nomenclatura, mas tem um sentido nessa minha preferência que em outro momento eu posso explicar. O mais importante agora é entender que a ordem, cada um tem o seu lugar no sistema. E, segunda ordem, pertencimento, anota. Todo aquele que pertence a um sistema tem o direito de pertencer. Vou repetir. Todo aquele que pertence a um sistema tem o direito de pertencer. Exemplo: sistema familiar. Sistema familiar. Vamos supor que alguém no seu sistema, no meu sistema, tem um comportamento, uma postura ou algo acontece com esse alguém que não é aprovado moralmente pelo seu sistema familiar ou socialmente ou no seu bairro. E aí o sistema diz: opa, não, expulsa de casa. Antigamente acontecia muito, hoje ainda acontece em alguns casos. Exclui, esquece, apaga. E a gente está falando só do sistema familiar, tá? Se a gente expandir isso, esse sistema familiar, a gente expandir isso para o nosso sistema cidade, quem são os excluídos da minha cidade? Quem são os excluídos do meu país? Se a gente contrair para o menor, quem são os meus excluídos? Quais são os pensamentos que eu excluo? Quais são os sentimentos que eu excluo? Ontem a gente falou de fazer amizade com o medo, de fazer amizade com a raiva, lembra? Incluir. Tudo aquilo, anota isso, tudo aquilo que eu excluo, isso é uma consequência da lei do pertencimento. Tudo o que eu excluo, rechaço, rejeito, quero me livrar, se fortalece em mim. Lembra quando eu contei sobre a história de Rapunzel, sexta-feira passada, no episódio 11? No episódio 15. Tudo que vive em nós, tudo que vive no sistema, tem o direito de viver, tem o direito de pertencer. Se eu rechaço, rejeito ou excluo, isto luta para permanecer. Luta para garantir o quê? O seu lugar. Exemplo 2. Você entende por que quando a gente grita nas ruas, fora isto, fora aquilo, isto não, isso, aquilo não vai ter isso, não vai ter aquilo, isto, aquilo e aquilo outro se fortalecem? Faz sentido o que eu estou dizendo agora? Porque isso é uma exclusão. E todo aquele que faz parte tem direito de fazer parte. Faz sentido? Pausa dramática. Isso vale para suas emoções também. Se você tenta se livrar de um sentimento, ele cresce em você. Se você quer se livrar de um pensamento, ele tende a crescer e se fortalecer em você.
Tem muito sentido, Mirella. Vamos aprofundar isso aí já já, tá? Já temos 2 temas aí para aprofundar, o que a Carol trouxe e o que a Mirella trouxe. Aqui no Instagram, eu vou compartilhar com vocês Facebook e YouTube os temas já já. Então, quando eu excluo algo, isso se fortalece. E eu acho que eu vou trazer agora. Vou trazer agora porque eu já esclareço vocês duas e a gente pode passar para a próxima lei, que é a terceira lei, já com isso resolvido, tá? Vamos incluir. A Carol perguntou aqui no Instagram sobre os abortos. Na visão de Hellinger, na visão sistêmica de Bert Hellinger, a vida inicia no momento da concepção. Para Hellinger, a vida se inicia no momento da concepção. Por quê? Neste momento houve uma fusão celular e ali se iniciou a multiplicação de células que gera um novo ser. Essa fusão celular tem uma energia e uma potência de criar vida. Eu, Maria Cláudia, diria uma potência divina, porque aquilo que cria vida é, na minha visão particular, divino. Muito bem. Mas intercorrências acontecem. Intercorrências acontecem. Muitas vezes nós mulheres temos uma experiência de concepção e não temos sequer consciência de que essa concepção aconteceu. Muitas vezes nós perdemos uma gestação que nós sequer sabemos que tivemos. Outras vezes nós chegamos a saber dessa gravidez e ainda assim nós perdemos o bebê. E há uma terceira circunstância que é o que eu sempre digo. E eu quero que você anote, independente do seu credo, independente do que você acredite, para ficar pulando no seu sótão, certo? Nós mulheres somos as senhoras da vida e da morte. Por que, Maria Cláudia? Porque nós mulheres temos a possibilidade de decidir se uma concepção, se esta vida concebida em nós segue adiante ou não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos essa possibilidade, nós temos essa liberdade e nós temos essa responsabilidade. Certo? E quando essa concepção não é considerada dentro do sistema, ela não é contada. E isso já vai no sentido da resposta, Carol, da pergunta que você me fez. Isso é uma exclusão. Agora presta atenção no que eu falei, certo? Isso não tem absolutamente nada a ver com uma visão ou um julgamento moral. Não é o fato de acontecer um aborto espontâneo ou um aborto por decisão da mulher ou do casal, que é o mais correto, que vai ser ou não vai ser uma exclusão. A exclusão acontece no momento em que eu não contabilizo, não conto, não reconheço a existência dessa concepção. Quando eu não reconheço a existência dessa concepção. Às vezes, uma mulher perde um bebê espontaneamente. E a dor de perder um bebê, só quem já perdeu é que sabe qual é. Às vezes é tão doído,
Às vezes aquilo é tão forte, uma experiência tão traumática para um casal, que eles nunca mais falam dessa experiência. E quando nasce uma outra criança, essa criança é tratada como a primeira. Você percebe aí que aconteceu uma exclusão? Você nota que essa primeira gestação foi desconsiderada? Foi apagada da história do sistema? Isso gera consequências. Não é se foi espontâneo ou escolhido. O que gera consequências é você não reconhecer, não dar lugar, ordem, não dar lugar a essa concepção. Ok? Isso faz sentido para vocês? Para muita gente não faz sentido, tá? Para muita gente não faz sentido. Acontece que numa experiência de constelação familiar, e a gente vai falar de constelação familiar mais adiante, a gente vê quais são as consequências desse tipo de exclusão. A gente vê. Por isso, muitas pessoas têm uma sensação de inadequação. Quem aqui já experimentou a sensação de inadequação? Uma sensação de não fazer parte, uma sensação de não caber, uma sensação de não estar confortável em nenhuma profissão, em nenhuma empresa, em nenhum lugar, nem mesmo na família, inclusive com aquele pensamento: parece que essa família não é minha família, parece que eu não faço parte. Muitas vezes essa sensação indica ou pode indicar que há um irmão, ou antes ou depois, que foi excluído. E essa exclusão, minha gente, na maior parte das vezes ela não é feita de propósito. Às vezes a dor foi muito grande, às vezes a vergonha é muito grande. Então, os pais ou a mãe silencia sobre a experiência. Outras vezes, ela nem sabe que essa gestação aconteceu. Ela nem se dá conta de que ela aconteceu. Porque aconteceu a concepção, uma menstruação, o embrião foi e ela não está sabendo. Foi uma menstruação mais dolorosa, mas ela nem chegou a fazer um exame, ela nem chegou a desconfiar que estava grávida, né? É possível acontecer. Mas tem consequências ainda assim, certo? Então, respondido, Carol, coloca para mim um joinha se eu tiver respondido a sua pergunta. E aí depois veio a pergunta da Mirella, né, Mirella? Que foi a pergunta, cadê os óculos, gente? Que eu não enxergo sem óculos. Vamos ver aqui de novo. Separação. Separação não é exclusão. Assim como o exemplo do aborto, seja ele espontâneo ou não, a separação não é uma exclusão. A separação é um fato da vida, é a sua liberdade de escolha se o relacionamento não está funcionando. O que é a exclusão? É você não considerar e não reconhecer e não honrar a ordem dos seus relacionamentos. Então vamos falar um pouquinho de ordem nos relacionamentos. Os relacionamentos amorosos têm uma ordem também. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o 20º, tem o número 19, certo? Os relacionamentos, os vínculos profundos têm uma ordem. E lembra do que eu falei da lei da ordem, né? Da lei da hierarquia. O primeiro tem precedência sobre o segundo. O segundo tem precedência sobre o terceiro. O terceiro tem precedência sobre o quarto. E se isso interessa a alguém que você conhece, é o momento de você tocar no aviãozinho, porque a gente está só começando. Então, como é essa precedência? A precedência nas relações a dois, ela se dá no reconhecimento desse lugar. Eu reconheço que você foi o primeiro.
E a precedência não significa que ele tem mais importância ou menos importância. A precedência é o reconhecimento de que ele foi o primeiro. E por ser o primeiro, é o mais forte. No entanto, o atual é o mais importante, é para onde você olha. Exemplo concreto disso, irmãos, que é para você transpor para os casais, tá? O primeiro filho tem precedência sobre o segundo, confere? Mas concorda comigo que quando o segundo filho chega, como ele é muito pequenininho, ele acabou de chegar, o seu olhar está mais voltado para ele do que para o primeiro? Tem que estar, porque ele acabou de chegar. Ele é muito mais frágil que o primeiro, que às vezes já sabe andar, que às vezes já sabe falar. Então toda a sua atenção se volta para o segundo. Quando chega o terceiro, se desloca para o terceiro. No entanto, isso não tira o lugar do primeiro, nem tira o lugar do segundo. E com os relacionamentos é a mesma coisa. Porque muitas vezes um relacionamento a dois não funciona? Porque você deixou rastros, causou danos ou sofreu danos. Não reconhece, apaga, deleta, bloqueia o seu relacionamento anterior ou os seus relacionamentos anteriores. E aí, já te respondendo, Mirella, então não é a separação que é uma exclusão. Assim como no caso do aborto, não é o aborto em si, não é o evento, é a sua postura diante dessa separação, é a sua postura diante desse término, do rompimento. E aí, o que eu falei sobre exclusão? Falando de ordem, vamos falar de pertencimento em relacionamento. Se eu excluo algo, o que acontece? Este algo se fortalece. Se fortalece como? Como um obstáculo, um bloqueio, uma trava nos meus próximos relacionamentos. Por que às vezes eu me caso com um homem, me separo desse homem, contraio novas núpcias ou conheço vários homens depois dele e parece que eles só mudam de endereço? Porque aquela razão da separação permanece nos mesmos homens. Porque eu excluí. Essa é uma possibilidade, existem outras, tá? As coisas não são quadradas em constelação familiar. Essa é uma possibilidade. Quando eu excluo algo, isso se fortalece. Se isso se fortalece, isso se repete para o quê? Garantir o seu pertencimento. Percebe? O amor, Mirella, isso também é uma visão que eu desenvolvi nesses 10 anos como consteladora. O amor move tudo. Tudo nas nossas relações é amor. Pode ser um amor adoecido, um amor cego, um amor distorcido. Pode ser um amor que une, um amor saudável, um amor que cria. Então, o amor, o amor ele não vai embora, ele muda de lugar, certo? Então, numa separação, o amor vai permanecer, sob forma de gratidão. O amor vai permanecer nos filhos, se há filhos. Porque pega isso aí, se liga no que eu vou falar e anota se você ainda não é meu cliente, se você ainda não me segue, se você não viu ainda os meus vídeos do YouTube. Dentro dos nossos filhos, dentro de um filho, um homem e uma mulher estarão sempre juntos. Sempre juntos. E isso é biológico. Percebe? As duas células se encontraram e se fundiram. Não tem como partir no meio. Cada uma das células do seu filho ou da sua filha é oriunda dessa fusão celular,
dentro desses filhos, vocês vão estar sempre juntos. E aí vou dar um spoiler da jornada. Pega isso. Quando a gente exclui o parceiro ou a parceira por causa de uma mágoa nossa da relação de casal, é como se a gente tivesse decepado uma parte do nosso filho ou da nossa filha. Segura essa. Isso traz graves consequências. Isso traz graves consequências. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, mesmo estando na relação. Vou dar um exemplo concreto. Vamos supor que o seu companheiro ou sua companheira, o pai dos seus filhos, é portador da condição de alcoolista. Segura essa. E você ama o seu companheiro, vocês inclusive estão juntos, vocês não se separaram, você ama esse homem, mas você sabe que ele é portador dessa condição e essa condição te traz desafios grandes. Então você internamente olha para o seu filho ou para sua filha e você pensa: meu Deus, que o João não seja como o pai. Conhece alguém assim? Conhece alguém que enfrenta esse desafio? Não é natural a gente pensar isso? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas você concorda que essa condição faz parte? Não é uma sentença de morte, mas essa condição ela faz parte desse homem ou dessa mulher, que é o pai ou a mãe dos seus filhos? Quando eu excluo, o que acontece? Quando eu excluo, quando eu tento eliminar, o que acontece? Isso se fortalece. Se eu excluo do filho uma parte que é dele, que é o pai, não necessariamente a condição alcoolista, mas o pai, por causa da condição alcoólica, inconscientemente isso pode se manifestar no filho como uma forma de garantir a existência, a permanência deste pai no filho. É uma luta pela vida, uma luta pelo pertencimento. E tudo isso, presta atenção, acontece no nível inconsciente. Nada, absolutamente nada nas nossas relações é o que parece. Nada nas nossas relações é o que parece. A história que você tem que me contar das suas agruras, das suas decepções, a sua história é uma história que ela é uma matrix. Oculta está a história real, os movimentos reais que aconteceram para levar aquela cena que você vê. Mas o que você vê é apenas uma miragem do que de fato está acontecendo. Certo? E isso a gente vê claramente nas constelações familiares. Mirela, eu respondi a sua dúvida? Se eu respondi, por favor, coloca um joinha para a gente poder passar para diante. Deixa eu ver. Ah, Nenê, Krieger, como é que você tá? Deixa eu ver aqui, sim, obrigada, lá, respondi. Helena não está entendendo muito sobre excluir. Vou aprofundar, Helena. O pensamento e a palavra tem força. Tem força. E o corpo sofre? Sofre sim, Lucas, a gente adoece. Vou explicar um pouco mais sobre exclusão. Helena, quando tiver claro para você, coloca um joinha para a gente otimizar, tá? Exclusão.
aquilo que eu rejeito, que eu rechaço, que eu excluo, se fortalece. Como é que eu excluo algo da minha vida? Quando eu digo eu não quero isso, eu quero me livrar disso, eu quero me libertar disso. Sabe qual é o caminho mais curto? Segura essa. Sabe qual é o caminho mais curto para você se ver aprisionada, emaranhada, presa a um relacionamento, aos seus pais, a um chefe autoritário, a uma doença? É você querer se livrar dela. Quer que repita? Se quiser, coloca joinha. Isso é excluir. Frequentemente eu recebo a seguinte pergunta: mas Maria Cláudia, a minha mãe é narcisista. A condição narcisista é um transtorno mental grave. Minha mãe é perversa. Eu não posso conviver com ela. Assim como no caso do que a Mirella me perguntou, não é a separação que exclui. O que exclui é a sua postura diante da separação. Então, não é o fato de você não conviver com a sua mãe narcísica ou perversa que gera a exclusão dessa mãe. O que gera a exclusão dessa mãe é o fato de você não reconhecê-la integralmente como sendo a sua mãe. Inclusive com a perversidade, que faz parte dela. É a condição dela, como o alcoolismo é a condição daquele companheiro do exemplo anterior. Certo? Tudo o que nos acontece é um sintoma de que algo precisa ser visto no sistema. Tudo o que nos acontece tem um propósito. Propósito. Quando esse propósito é alcançado, a existência disso perde o sentido na nossa vida. Ele não precisa mais estar ali. E olha que a gente só falou até agora de 2 leis do Bert, hein? Helena, se eu tiver conseguido responder a exclusão para você, coloca um joinha para mim, para eu saber se respondeu ou não. E a gente segue adiante para a gente chegar na constelação familiar, senão talvez não dê tempo nessa live. E se tiver interessante para você, se você acha que esse conteúdo vai ajudar mais alguém, clica no aviãozinho e manda para essa pessoa, porque você sabe, esse episódio vai ficar no ar. Então, se você mandar o aviãozinho agora, não tem problema, é ótimo que a pessoa vem e depois ela pode assistir o início. Mirella, a gente acessa o sistema por meio da constelação familiar, certo? Eu vou explicar já já. Mas antes a gente vai falar da terceira lei. A terceira lei é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e o receber. E quando a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber, a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. Muito embora o preço expresse, bem ou mal, valor. De algum modo ele expressa valor. E aí tem 2 olhares sobre o dar e o receber, tá? Tem um olhar do dar e o receber a partir da ordem vertical ou da ordem de hierarquia, né? Os pais dão, os filhos recebem. Repetindo para quem está ouvindo as leis do Hellinger pela primeira vez, os pais dão, os filhos recebem. Essa é a relação natural.
Ora, Maria Cláudia, mas o equilíbrio não se dá quando há uma troca, dar e receber? Sim, o equilíbrio se estabelece pela troca, pelo movimento, pelo fluxo de dar e receber. Então, se eu só recebo, 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 recebo e não dou nada, eu aí gero um desequilíbrio. E como é que eu faço com isso que eu recebi? Eu preciso dar. Mas se eu recebi dos meus pais, a quem eu vou dar? Eu vou dar aos meus filhos. É aí que o grande ciclo da vida vai entrar em equilíbrio. Quando eu dou o que eu recebi aos meus filhos. Não estou falando de herança, não estou falando de bens materiais. Quando eu tenho filhos, eu já estou retribuindo a vida que eu recebi. Quando eu crio coisas no mundo, projetos, arte, o bem, uma atenção social, a educação, eu estou criando coisas no mundo. Meus pais criaram vida no encontro que eles tiveram e me tiveram. Qual é a minha troca? Eu gero vida no mundo. Eu gero vida por meio dos meus filhos, eu gero vida por meio do meu trabalho, por meio dos meus projetos, por meio da realização do meu propósito. Por essa razão, eu sempre digo, a gratidão, o trabalho é a gratidão em ação. O trabalho, anota essa, é a gratidão em ação. É eu tomar o que eu recebi dos meus pais e honrar isso que eu recebi deles. Como? Colocando no mundo, me colocando a serviço da vida, a serviço do outro, a serviço da coletividade, a serviço do meu sistema ao gerar mais vida, ao criar mais vida, seja com o trabalho, seja com filhos. Capite? Estamos todos na mesma página? Se alguém tem dúvidas, anota aqui nos comentários e eu vou respondendo na medida do possível. Mas a relação de equilíbrio de trocas, ela não acontece só entre pais e filhos. Ela acontece também nas relações de casal. Mas nas relações de casal é diferente. Por quê? Isso também faz diferença na hierarquia. O que acontece? Quando nasce um relacionamento, esse relacionamento precisa ter pelo menos 2 pessoas, concordam comigo? Para que o relacionamento exista no mundo, ei Rívia, bem-vinda! Para que o relacionamento aconteça no mundo, no mínimo dois precisam chegar ao mesmo tempo. E aí nasce o relacionamento, certo? Já diria minha avó, quando um não quer, 2 não fazem. Quando um não quer, 2 não brigam. O relacionamento é assim. Quando um não quer, não tem relacionamento. Relacionamento é de 2, os 2 chegam juntos. Se os 2 chegam juntos ao mundo, então é uma relação entre iguais. O relacionamento a 2 é uma relação entre iguais. Como é que fica então a relação de troca? É uma relação de troca entre iguais. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Se um dá muito, cadê o equilíbrio? E se não há equilíbrio, essa relação está fadada ao término. Seja o término que você vê com seus próprios olhos, a separação, do exemplo que a Mirella trouxe, seja o término que fica debaixo do tapete. E a minha pergunta para vocês, capciosa, é: quem sai da relação? Numa relação em que um dos 2 deu muito e o outro não correspondeu. Quem sai da relação?
Respondam para mim. A relação de casal é uma relação entre iguais. Como é que eu desequilibro se esse aqui só deu? Vamos dar um outro exemplo de desequilíbrio. Quando, por exemplo, esse aqui dá uma pisadinha na bola. Pisei na bola. Certo? Aí esse aqui, ó, generoso, cidadão de bem, bom cristão, perdoa incondicionalmente. Cresceu, né? Perdão faz a pessoa crescer, né? Cresce. E o outro, vou falar um palavrão, hein? É um bosta. Pisou na bola. Né? Já criou um desequilíbrio. Percebeu aqui o desequilíbrio? Ó. De novo, estão iguais. Esse aqui pisa na bola. Já criou um desequilíbrio. Esse aqui, bom cristão, generoso, o que ele faz? Perdoa. Olha aqui. Gerou um desequilíbrio. Como é que se sente aquele que muito recebeu? Como é que se sente aquele que pisou na bola e é perdoado? Como vocês acham que se sente? Quando ele muito recebe, ele se sente devedor. Quando ele muito recebe, ele se sente sobrecarregado. Pensa no WhatsApp. Oi? Tudo bom? Pensei que a gente podia ir ao cinema. Ah, então, tá passando um filme ótimo, depois a gente podia jantar e tomar um vinho. Presta atenção, o outro nem respondeu o oi ainda. Quando você abre o seu WhatsApp e você vê aquela fila de mensagem, o que você sente em relação àquela pessoa, pelo amor de Deus? É só um exemplo trivial. Certo? Em geral, quem vai embora é quem vai embora aquele que recebeu demais. Vai embora aquele que foi perdoado demais. Ele se sente menor, ele se sente insuficiente, ele não se sente bom o suficiente para o outro. E, gente, tá acontecendo uma coisa aqui. Ó, falta 1 minuto e 37. Eu ainda preciso falar para você do que é constelação familiar, porque a gente só tá falando por enquanto de lei sistêmica. A gente falou de visão sistêmica, pensamento sistêmico, leis de Hellinger, e a gente nem falou de constelação ainda, e a gente nem falou como é que isso conversa com o caminho de plenitude. Não tem problema, Gilberte, mas ó, eu não vou conseguir continuar com o conteúdo hoje. Eu adoraria poder voltar, mas eu não vou conseguir voltar hoje, porque agora às 8 horas da noite eu convido vocês, porque lá eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu vou fazer uma live com Nova Zelândia, eu vou colocar o perfil dela, Nova Zelândia Renata, eu vou colocar o perfil dela aqui no Stories, às 8 horas da noite eu vou estar com ela. Se vocês quiserem ir lá, vocês vão ser super bem-vindos e bem-vindas, tá? E amanhã, no episódio 18 da websérie A Travessia do Caos, eu vou remanejar a agenda e a gente continua esse tema se vocês quiserem. Se vocês querem que eu remanejo, que eu continue amanhã, toca no coraçãozinho e manda para 3 pessoas esse aviãozinho. E amanhã a gente tá aqui para continuar o assunto. Combinado? Encontro vocês amanhã, 5h55 da tarde, episódio 18. Vai ser a continuação do episódio 17. Até mais!